Pessoal, caiu um avião aqui, ó, do lado do Aquece. Do lado da Praver, caiu um avião agora. Na lojinha queimando tudo aqui, ó. Nós vamos sair daqui. Caiu um avião agora aqui. Foi um avião, caiu, cara. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Tudo caiu em duas casas aqui. É muita cheia de querosene, tá cheio de querosene aqui. É um negócio absurdo, absurdo. Era para ser mais um dia normal na cidade de Gramado, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e pelo espírito acolhedor que encanta turistas de todo o mundo. No entanto, o destino reservou uma manhã de dezembro marcada pelo luto e pelo horror. O céu cinzento, repleto de nuvens carregadas, parecia já pressagiar algo sombrio. Às 9h15, o silêncio típico de um domingo foi quebrado por um estrondo ensurdecedor. Um avião de pequeno porte despencou, deixando um rastro de destruição e dor. A aeronave modelo Piper Pará 42.000 Cheyenne 400, que havia decolado há poucos minutos do Aeroclube de Canela com destino a Jundiaí, São Paulo, teve sua trajetória interrompida abruptamente ao cair em plena Avenida das Hortênsias, uma das vias mais movimentadas de Gramado. O impacto foi devastador. A colisão destruiu uma loja de móveis e uma pousada, gerando um incêndio imediato que se alastrou rapidamente. Dentro do avião, 9 vidas foram ceifadas instantaneamente. Pessoas que embarcaram cheias de planos e expectativas agora se tornaram parte de uma das maiores tragédias aéreas da região. Não eram apenas passageiros, eram pais, filhos, amigos, todos com histórias interrompidas de forma brutal. Até o momento, os nomes das vítimas ainda não foram oficialmente divulgados, mas sabe-se que entre os passageiros havia empresários e familiares em viagem de lazer. Além dos ocupantes da aeronave, o desastre deixou um saldo de 15 feridos, incluindo moradores e trabalhadores que estavam próximos ao local do impacto. Destes, 2 pessoas permanecem em estado grave, lutando pela vida. Os demais sofreram principalmente com inalação de fumaça e ferimentos causados pelos destroços que foram lançados a metros de distância. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento exato da tragédia. Nas gravações, é possível ver o avião perdendo altitude de forma descontrolada até colidir com o solo, seguido por uma explosão que espalhou chamas e fumaça por toda a área. As condições meteorológicas adversas, com neblina e chuva no momento do acidente, levantam uma das principais hipóteses para a queda. Problemas de visibilidade podem ter comprometido a navegação do piloto. Autoridades locais, em conjunto com a Força Aérea Brasileira, FAM, e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, estão conduzindo uma minuciosa investigação para determinar as causas exatas do ocorrido. A caixa preta da aeronave, que pode conter dados cruciais sobre os últimos minutos do voo, será analisada por especialistas. A cidade de Gramado, que deveria estar em clima de celebração com a proximidade das festividades de fim de ano, mergulhou em tristeza e consternação. Moradores relatam o pânico vivido no momento do acidente. Eu estava em casa quando ouvi um barulho muito alto. Pensei que fosse uma explosão de gás. Saí correndo e vi o fogo tomando conta da avenida, contou uma testemunha. É uma cena que nunca vou esquecer, acrescentou. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, utilizou suas redes sociais para prestar condolências às famílias das vítimas e reforçar o compromisso de uma apuração rigorosa dos fatos. A solidariedade também veio de outras partes do Brasil, com mensagens de apoio e luto circulando nas redes sociais. Equipes de resgate enfrentaram desafios imensos para controlar o incêndio e prestar socorro aos feridos. A Avenida das Hortênsias precisou ser isolada, enquanto bombeiros, médicos e policiais trabalhavam em condições extremas. O risco de novas explosões obrigou os socorristas a agirem com cautela, o que aumentou ainda mais a tensão. O acidente em Gramado acendeu um alerta sobre a segurança na aviação de pequeno porte no Brasil. Especialistas reforçam a importância de manutenções regulares e de avaliações meteorológicas rigorosas antes de qualquer voo. Embora a tragédia tenha causado uma comoção nacional, também trouxe à tona discussões necessárias para evitar que episódios como este se repitam. Agora imagine,
uma cidade turística, repleta de visitantes aproveitando o clima europeu em pleno Brasil, subitamente transformada em cenário de um desastre. O céu chorava naquela manhã, e as ruas de Gramado, antes movimentadas por turistas em busca de chocolate quente e fotos icônicas, se tornaram palco de uma tragédia que ninguém ousava prever. Era pouco mais de 9h15 quando o Piper Cheyenne 400, que deveria cruzar os céus rumo a São Paulo, não conseguiu vencer nem os primeiros minutos de sua jornada. A explosão ecoou como um trovão, assustando moradores e turistas. O avião não apenas caiu, ele despedaçou sonhos, vidas e trouxe consigo uma nuvem negra de dor que paira até agora. Quem estava perto do local do impacto relatou o terror vivido naquele instante. Uma moradora, que trabalhava na loja atingida, conseguiu escapar por segundos, mas não sem antes presenciar o horror. Vi o avião caindo e gritei para todos saírem. Não consegui salvar um colega, ele estava muito perto da explosão, disse, chorando. Os gritos e o caos tomaram conta do local, enquanto as chamas engoliam tudo em seu caminho. E quem explica para as famílias das vítimas que o voo, tão breve, foi o último? Entre as vítimas, havia um jovem empresário, promissor no ramo de tecnologia, que viajava com sua esposa para comemorar o aniversário de casamento. Eles estavam empolgados para compartilhar fotos de Gramado, mas agora seus celulares e pertences estão entre os escombros calcinados. Outra história que circula é a de um piloto experiente, que já havia voado por milhares de horas sem incidentes, mas que se viu impotente diante das adversidades daquela manhã fatídica. Amigos relataram que ele tinha o costume de sempre revisar minuciosamente a aeronave antes de decolar, mas dessa vez nem toda sua expertise conseguiu evitar a tragédia. Enquanto os destroços ainda esfriavam, a pergunta ecoava entre todos: de quem é a culpa? O clima, uma falha mecânica ou um erro humano? A caixa preta do avião, considerada a chave para desvendar o mistério, será enviada para análise. Mas enquanto as respostas não chegam, o vazio das vidas perdidas é o que mais pesa. Gramado, com sua beleza única e espírito acolhedor, não será lembrada apenas por seus encantos turísticos neste fim de ano. A tragédia marcou a cidade de maneira irremediável. Moradores carregam em seus corações as lembranças do horror daquela manhã, enquanto turistas, que antes buscavam diversão, agora encontram uma cidade em luto. Essa não é apenas mais uma história de tragédia aérea. É um alerta, um pedido de atenção às vidas que diariamente confiam no céu como rota. É também um apelo à memória das vítimas, que merecem mais do que serem números em uma estatística. As imagens capturadas por câmeras de segurança próximas ao local são impactantes. Elas mostram o momento exato da queda e a explosão que transformou o avião em uma bola de fogo ao atingir o solo. Para os especialistas, essas imagens serão cruciais para entender os segundos finais antes do impacto. A população local está mobilizada, oferecendo apoio às vítimas e suas famílias. Voluntários se revezam para prestar assistência às equipes de resgate e aos feridos. O espírito de solidariedade é evidente, mas o trauma coletivo também é inegável. Entre os destroços, cada peça do avião conta uma parte da história que os investigadores buscam reconstruir. A caixa preta, se recuperada, poderá lançar luz sobre os últimos momentos do voo, ajudando a decifrar o que realmente aconteceu dentro da cabine. Especialistas afirmam que essas informações são essenciais não apenas para entender o ocorrido, mas também para evitar que tragédias como esta se repitam no futuro. O impacto econômico também é uma preocupação crescente. Gramado, sendo um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil nesta época do ano, está em alerta. A tragédia, além de afetar emocionalmente os moradores, pode impactar o fluxo de turistas, uma das principais fontes de renda da cidade. Autoridades locais, no entanto, reforçam que a prioridade é prestar todo o suporte necessário às vítimas e às suas famílias. Enquanto isso, as homenagens começam a surgir. Velas acesas, flores e mensagens de solidariedade enfeitam o local do acidente. A comunidade busca maneiras de honrar as vidas perdidas e de encontrar consolo em meio à dor. Para muitos, o luto é compartilhado como uma forma de fortalecer a resiliência coletiva. Em meio às incertezas, uma pergunta paira no ar: como algo tão devastador pôde acontecer? A resposta, ainda desconhecida, é aguardada com ansiedade por todos os envolvidos. A tragédia de Gramado deixa marcas profundas, que serão sentidas por muito tempo,
mas também reforça o poder da união em momentos de adversidade. O cenário na Serra Gaúcha mudou drasticamente, mas a esperança de respostas e de justiça permanece. Gramado, mesmo em meio à tragédia, mostra sua força, com moradores, turistas e autoridades unidos para enfrentar este momento de dor e reconstrução.